Ainda na parte de termos e definições, nós temos o conceito de redução de risco. E redução de risco para essa norma são as ações tomadas para reduzir a probabilidade, as consequências negativas ou ambas associadas a um risco. Isso aqui se encaixa dentro daquele conceito de mitigação que a gente vê em outros frameworks, né? A retenção do risco, que é a aceitação do ônus da perda ou do benefício do ganho associado a um determinado risco. E aqui eu chamo a atenção dos senhores para a seguinte observação. É a primeira vez, que as normas ISO da família 27000 falam eventualmente de um risco positivo. Isso é um pouco contraditório ao que diz a 27001 e 27002, porque a 27001 e 27002 delimitam todo o seu texto em cima da possibilidade de risco ser algo adverso, algo que vai comprometer a tua organização, vai poder potencialmente prejudicá-la. Então, se a norma aqui está definindo que a aceitação do ônus da perda ou do benefício do ganho associado a um determinado risco, ela está dizendo que risco, de certa forma, pode ser algo benéfico. Que dentro do conceito de gestão amplo, gestão de projetos, gestão corporativa, faz sentido. Mas dentro de segurança da informação, até agora a gente não tinha visto isso acontecer. Tá ok? Então a norma aqui, a 27005, fala que reter risco é a aceitação do ônus da perda ou do benefício do ganho associado a esse determinado risco. A minha humilde opinião é que isso daqui se parece com realmente um equívoco da 27005. Ainda mais que a ISO, se ela começa uma família baseada numa linha de raciocínio, dificilmente ela termina de outra. Né? Então acho que aqui foi mais um deslize da ISO ou da BNT na edição da norma. A transferência do risco é um outro conceito importante que diz que transferir risco é você compartilhar com uma outra entidade do ônus da perda associado a um risco. Gente, a transferência de risco é equivalente a quando vocês fazem um seguro para o veículo de vocês. Você tem um carro e você não quer assumir o risco, por exemplo, de uma colisão e ter um conserto caro, você não quer assumir o risco do teu carro ser furtado, você transfere esse risco para alguém. Você oferece uma contrapartida financeira, no caso lá a apólice você paga um valor, e transfere o risco para aquela seguradora. Se o seu carro for roubado, seu carro for batido, aquela seguradora se encarrega de repor um novo carro para você ou de consertar o carro para você. Tá ok? Em gestão de segurança da informação e em gestão de riscos de segurança da informação especificamente, acontece da mesma forma. Se você tem um risco que você acha que a sua organização não consegue tratar, você transfere esse risco para uma entidade capaz de tratá-lo. Tá ok? E ela se torna responsável caso aquele risco venha a se concretizar, embora o monitoramento continue sob responsabilidade sua, né? Como a gente já viu na 27002 e na 27001. Organização dessa norma, meus queridos, na seção 4. Ela vai dizer para você, olha, aqui na seção 5, que é a próxima, nós vamos ter uma contextualização. Na seção 6, uma visão geral do processo de gestão de risco de segurança da informação, como esse processo funciona. Nas seções de 7 a 12, as atividades de gestão de risco de segurança da informação, que por sua vez prescrevem o processo de gestão de risco de segurança da informação. Aqui eu peço que os senhores guardem este mnemônico. Vai ajudar muito na hora de fazer a prova. É o Data CM. Então toda vez que vocês virem numa prova discursiva, numa prova objetiva, atividades de gestão de risco de segurança da informação ou processo de gestão de risco de segurança da informação, vocês já sabem. Data CM. Data CM é um mnemônico para definição do contexto, análise e avaliação de riscos, tratamento do risco, aceitação do risco, comunicação do risco, monitoramento e análise crítica do risco, né? E melhoria também, mas a melhoria não entra no nome da seção. Tá ok? Então, Data CM. Definição de contexto, análise e avaliação de risco, tratamento, aceitação, comunicação e monitoramento e análise crítica. Pode olhar direitinho aí que vocês vão conseguir encaixar o ciclo PDCA. Tá ok? E os anexos, né, que vem nessa norma também.
Ainda dentro da parte de organização, como que essas atividades prescritas aí das sessões de 5 em diante são faladas nessa norma, desculpe, das 7 em diante são faladas nessa norma. As atividades de gestão de risco e segurança da informação são dispostas na norma de modo a você ter uma entrada, e essa entrada são as informações necessárias para executar a atividade, ou seja, o que aquela atividade vai consumir, a ação, ou seja, como você vai executar a atividade, as diretrizes para a implementação, que são as diretrizes para a execução da ação, a orientações de execução da ação, e a saída, que é o resultado da execução da atividade. Basicamente, no DataCM, definição de contexto, análise e avaliação de risco, tratamento, aceitação, comunicação e monitoramento, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma entrada lá no começo, na definição de contexto, que são todas as informações pertinentes a risco da sua organização e a tua gestão de riscos e os teus riscos não gerenciados. Essa entrada vai passar para uma saída, essa saída vai passar para a entrada do próximo processo, o próximo processo aquela próxima atividade vai executar um processinho ali dentro, as ações, etc. e tal, vai gerar uma nova saída que vai ser consumida como entrada pela próxima atividade até chegar ao final. De modo que quando você executar o DataCM, a entrada da definição de contexto vai ser os teus riscos organizacionais. E quando você chegar lá no final, lá na monitoração, na análise crítica, na melhoria, você vai ver o quê? Que a saída vai ser os teus riscos de segurança da informação gerenciados. É esse o objetivo da execução dessas atividades encadeadas. Então, em termos de organização, a norma organiza de forma de processo, em que você tem uma entrada, uma ação, uma diretriz para implementação e uma saída. Tá ok? Contextualização. Quer dizer, azeitando para entender o processo de gestão de risco de segurança da informação. A gestão de risco de segurança da informação deve estar alinhada, através de abordagem sistemática, à gestão de riscos corporativos. Eu gosto de lembrar sempre que governança não é só controle. Governança também é alinhamento estratégico. E essas normas são para gestão e, por óbvio, estão alinhadas aos preceitos de governança. Nesse cenário, a gestão de risco de segurança da informação, por óbvio, tem que estar alinhada ao topo da pirâmide, que é a gestão de riscos corporativos. Convém que a gestão de risco de segurança da informação seja um processo contínuo que envolva uma definição de contexto, uma avaliação e um tratamento dos riscos. Em resumo, você tem que executar um processo, continuamente, que você consiga repetir para você gerar resultados consistentes ao longo do tempo e que envolva uma definição de contexto, um entendimento da situação, uma avaliação daquilo que você tem e as opções que você vai ter para tratar. O processo de gestão de risco de segurança da informação, gente, pode ser aplicado a toda a organização. Mas não é incomum que seja aplicado somente a uma parte dela que interesse, o escopo seja afeto à segurança da informação, ou algum controle específico. Por exemplo, um plano de continuidade de negócio. Eu quero usar a gestão de risco de segurança da informação para apoiar um plano de continuidade de negócio. Posso? Claro, pode. E a referência é quem? A norma 27005. Então, sem muita dificuldade aqui, não é mesmo? A seção 6, gente, traz uma visão geral do processo de gestão de risco de segurança da informação. Se os senhores observarem lá no topo da figura, nós começamos pela definição de contexto, que é o dedo mnemônico que está aí do lado esquerdo em azul. Vamos entender a figura. Nós temos uma definição de contexto. Dessa definição de contexto, da definição de limites, de escopo da tua gestão de riscos, a gente vai para uma caixa grande, para um processo grande, que é a análise e avaliação de riscos, que, por óbvio, inclui a análise de riscos e a avaliação de riscos. A análise de riscos, que é o processo preliminar, meus queridos, é dividida em duas etapas. Primeiro, eu identifico e listo os riscos, e segundo, eu vou fazer uma estimativa desses riscos
para em seguida poder determinar a importância deles. Então, essa caixa macro de análise e avaliação de riscos é a letra A do nosso mnemônico em azul do lado esquerdo. Ok, passei pela análise de riscos, fiz a avaliação de riscos, e aí eu tenho um ponto de decisão. Essa avaliação está satisfatória? Sim ou não? Se essa avaliação não foi satisfatória, e quem vai decidir isso é efetivamente quem está conduzindo a análise e avaliação de riscos, pode ser que tenha o entendimento de que essa análise e avaliação de risco não está completa. Caso isso ocorra, volta-se para a definição de contexto. Observem aí. Então, faça uma nova iteração de planejamento para se chegar de novo a uma decisão de tratamento. Tá ok? Agora, se a avaliação de riscos foi satisfatória, você conseguiu listar todos os riscos organizacionais e, de certa forma, determinar a importância deles, então nós passamos para o tratamento. Aqui nas decisões de tratamento, nós temos a questão de reter o risco, de evitar, de reduzir, não é mesmo? Ou de transferir. Beleza, a gente sabe que, em geral, dificilmente a gente reduz um risco a zero. Tá ok? Então eu gostaria que os senhores guardassem isso. Então o que acontece? Sempre no ambiente corporativo, a gente tem que passar por uma decisão. E é uma decisão importante, porque muitas vezes após tratar um risco, existe um risco residual que pode ser significativo. Então aqui decide-se, o tratamento foi satisfatório? Se o tratamento foi satisfatório, ou seja, o risco foi reduzido a um nível que a organização considera bom, eu vou para o processo de aceitação de risco. Tá ok? Com um detalhe. Quem diz se o tratamento foi satisfatório, se aquele risco pode ser aceito ou não, é a alta direção de uma organização. Porque só ela sabe quanto um determinado risco pode comprometer os seus objetivos organizacionais, mesmo aquele risco residual. Com um detalhe, a gente tem duas situações. Se após o tratamento de riscos a organização não aceitar o tratamento, disser que é necessário melhorar isso, ela pode tomar duas decisões. Ou ela decide que vai ser feita uma nova iteração de tratamento, por exemplo, olha, esse controle aqui resolveu o problema parcialmente. Vamos tomar uma nova decisão de tratamento, implementar um outro controle, uma outra prática, uma outra contramedida, para ver se a gente reduz mais esse risco. Ou a organização, a alta direção, pode dizer, olha, esse tratamento desse risco está completamente fora de foco. Vamos voltar lá para a definição de contexto e replanejar tudo. Também é possível. E vocês conseguem ver aí no ponto de decisão 2. Então, assim, nós temos um ponto de decisão 1 que compete mais à equipe de gestão de risco de segurança da informação, que é quem faz a análise e avaliação de riscos. E nós temos um ponto de decisão 2 que compete à alta direção da organização. Então, o tratamento está aí delimitado pelo T, no nosso mnemônico em azul. E a aceitação do risco, dizer, olha, beleza, esse tratamento é satisfatório, o risco residual eu estou aceitando, e bola para frente. A aceitação do risco é o segundo A do nosso mnemônico. Todo esse processo que a gente está vendo passa-se dentro de dois grandes arcabouços, da comunicação e do monitoramento e da análise crítica, que estão à esquerda e à direita. À esquerda, a comunicação do risco. Cada processo, cada etapa que é realizada dentro do processo de gestão de riscos deve ser comunicada entre os tomadores de decisão e as partes interessadas. Então, ali está o C no nosso mnemônico em azul. E, por fim, do lado direito, o monitoramento e análise crítica, que também tem essa capacidade, né, de permear todos as atividades do processo de gestão de risco e segurança da informação. A saber, é o M do nosso mnemônico em azul. Destrinchando o que a norma diz, dentro do ciclo PDCA, então a gente já sabe
que no processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, aquele PDCA, o Plan, Do, Check and Act, a gente tem um mapeamento para dentro da gestão de riscos. Quando o processo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação falar em planejar, aqui na gestão de riscos a gente está falando em definir um contexto, em fazer uma análise e avaliação de riscos, em definir o plano de tratamento de risco e em aceitar o risco. São atividades de planejamento. Quando o processo do nosso Sistema de Gestão de Segurança da Informação da 27001 falar em executar, em do, a gente sabe que aqui a gente está falando dentro de implementação do plano de tratamento de risco. E por outro lado, quando o assunto lá no SGSI, dentro do ciclo PDCA, for verificar, for check, nós estaremos dentro da gestão de riscos fazendo um monitoramento contínuo e análise crítica dos riscos. Por fim, o ACT, lá o agir do SGSI, aqui na gestão de riscos é o manter e melhorar o processo de gestão de risco de segurança da informação. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer melhor como funciona esse processo que começa com a definição de contexto e termina com a manutenção, a melhoria e a análise crítica do processo. Tá ok?